Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua porção diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos na leitura agora do capítulo 40 de Gênesis e estamos lendo na Nova Versão Internacional e diz o seguinte: Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. Com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: Essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer na cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José é o homem dos sonhos. Ele não somente sonhava aquilo que na verdade era a revelação de Deus com relação ao seu próprio futuro, mas pelo texto nós podemos ver que José também tinha nele a capacitação dada por Deus para interpretar os sonhos. Em muitas partes do Antigo Testamento e também do Novo, nós vemos que Deus falava com as pessoas por meio de sonhos e esses sonhos revelavam a vontade de Deus. E por ser sonho, por evocar aspectos da própria imaginação da pessoa, aspectos no próprio subconsciente da pessoa, a linguagem às vezes não era clara. Necessitava, então, da ajuda de um intérprete para que a pessoa soubesse ou não se aquilo era a vontade de Deus, em primeiro lugar, e, no caso, se fosse a vontade de Deus, qual que era o sentido que aquilo tinha para ele. José estava na prisão já durante bastante tempo, ele tinha alcançado uma posição aí de proeminência dentro da prisão, o carcereiro colocava nas mãos de José toda a administração da prisão e 2 pessoas foram lá presas por terem feito algum delito contra o faraó, que o texto não nos diz o que era. O copeiro, que era uma pessoa que cuidava, nesse caso específico, de servir o rei, era o mordomo do rei que servia a ele, inclusive o vinho, e também o padeiro, que servia os pães e os doces, como nós vemos aqui na tradução da Nova Versão Internacional. Os 2 fizeram alguma coisa de errado e eles foram jogados na prisão do rei e eles ficaram debaixo aí do cuidado de José, que os servia.
Vemos mais uma vez a disposição de José em servir a quem fosse no lugar onde ele estava. Mas certo dia, José percebeu que o semblante dos dois estava preocupado, triste, de alguma maneira abatido. Ele pergunta o que havia acontecido e os dois relatam ter sonhado sonhos diferentes, mas com aspectos um pouquinho parecidos. O copeiro sonha sobre uma videira que tem 3 ramos e ele espreme uma uva madura na taça do faraó. E também o padeiro sonha em 3 cestos de pães sobre a sua cabeça, mas que os pássaros vinham e comiam aquelas iguarias. Para o primeiro copeiro, José diz que aquele seria o sinal de que dali a 3 dias ele seria restaurado à sua posição e passaria a servir novamente ao rei como costumava fazer. Para o padeiro, José dá uma sentença dura, mas ele não poderia esconder aquilo que era interpretação. Depois de 3 dias, ele seria enforcado, pendurado e a sua própria carne serviria de alimento para as aves. Como que José encarava essa situação? José deixou claro que a interpretação dos sonhos era algo vindo de Deus. Não são de Deus as interpretações, diz lá no versículo 8. José, ele não se aproveitou daquilo que ele poderia fazer por uma habilidade que ele tinha, que era interpretar os sonhos. Ele colocou isso nas contas de Deus, porque José sabia que Deus estava com ele e que Deus havia o dotado dessa habilidade de interpretar sonhos, e as interpretações vinham do próprio Deus. Nós vemos mais uma vez a humildade de José em entender que aquilo que ele estava fazendo era algo que Deus havia capacitado ele. E é muito importante nós termos também, dentro das nossas vidas, dentro do nosso cotidiano, a noção de que aquilo que nós temos de talento, de dom, é algo que Deus nos deu para um propósito maior. Note que a interpretação que José dá não foi algo para que ele fosse beneficiado, ainda que ele pudesse ser beneficiado, e como o texto nos diz, ele não foi beneficiado. Porque ao contar e a interpretar os sonhos para o copeiro, José expressa o seu lado mais humano e diz o seguinte: olha, quando você for reestabelecido, fala de mim para o faraó, fala que eu fui injustamente trazido aqui, lá do meu contexto hebreu, fala que eu estou aqui na prisão por algo que eu não cometi. Mas esse não era o propósito principal de José, mas sim entregar aos dois aquilo que era a vontade e a palavra de Deus. O que acontece? O copeiro, ao ser reestabelecido nas suas funções depois de 3 dias, no aniversário do faraó, diz que ele se esqueceu de José. Quando nós imaginamos que essa é a hora e esse é o tempo para José sair da prisão e finalmente cumprir todos os seus sonhos, sonhos que Deus mesmo havia revelado para ele, nós temos aí um capítulo que termina de uma forma dura. Todos se esqueceram de José, inclusive o copeiro, que foi beneficiado por aquilo que José trouxe de palavra a ele. Olha só, José estava numa situação de completo isolamento daquilo que poderia reverter a sua situação. Será que os sonhos de José se cumpririam? Se nós terminássemos a história de José aqui nesse ponto, os sonhos de José não se cumpririam. Mas por meio de todas essas dificuldades, por meio de todas essas viradas das narrativas, nós vemos que Deus estava trabalhando o coração de José, fazendo com que ele fosse fiel naquele serviço, naquele trabalho, para que lá na frente, depois que tudo isso passasse, ele fosse colocado numa posição de destaque como segunda pessoa no Egito. Também vemos que José foi sincero em dizer ao padeiro o que ia acontecer com ele. Se José sabia que as interpretações vinham de Deus e que os sonhos também vinham de Deus, José não poderia se calar, não poderia passar panos quentes, não poderia florear uma mensagem já dura que Deus estava destinando ao padeiro. Olha, daqui a 3 dias você vai morrer. E por vezes, a palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar a nós é duro. É algo difícil
de nós praticarmos, de nós vivemos. Mas nós temos aí a responsabilidade de quem anuncia, que deve anunciar com fidelidade aquilo que Deus ele tem como propósito expresso na sua palavra. Hoje Deus não revela mais a sua vontade mais geral por meio de sonhos. Ele revela por meio da sua palavra. E falar a palavra, interpretar a palavra e pregar a palavra é algo que é de muita responsabilidade, porque nós devemos falar exatamente aquilo que Deus quer que a gente fale, independente se aquilo vai agradar ou não alguém. No caso do padeiro, ele tinha a sentença de morte. No caso do copeiro, ele ficou feliz porque ele teve uma garantia vinda dos céus que ele seria restabelecido. Ele até deve ter ficado mais feliz com aquilo. Imagina quão depressivo ficou o padeiro depois de saber que dali a 3 dias ele ia morrer. A fidelidade em relação àquilo que Deus tem como palavra e aquilo que Deus tem como testemunho. José, nesse sentido, ele tem uma função aqui quase que de profeta, de transmitir a palavra de Deus no seu aspecto positivo e também no seu aspecto negativo. E outra coisa que nós podemos pensar aqui é que nós devemos sempre receber com humildade aquilo que nós recebemos da parte de Deus como a sua palavra e como sua instrução. Os dois estavam na mesma situação. Um foi restaurado e um não foi restaurado e perdeu a sua vida. Mas a decisão final de encaminhar todas as coisas para o seu propósito era de Deus, de quem veio os sonhos e quem deu a capacitação a José para interpretá-los. José, por outro lado, ele se vê, depois de tanto tempo, e depois de ter diante de si a chance de ser restaurado, como foi o copeiro. Ele se vê esquecido mais uma vez na prisão. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Ser esquecido por alguém, pelas pessoas, talvez seja um dos sentimentos mais duros de nós lidarmos. Ter a impressão de que ninguém mais dá valor ao nosso trabalho, ninguém mais aprecia a nossa presença. Pessoas que querem deliberadamente esquecer que nós existimos. É um sentimento, meus irmãos, que machuca muito o nosso coração. Mas como reafirma o texto, Deus estava com José. Na situação mais limite, nós podemos ser esquecidos por todas as pessoas. Mas eu quero te dizer que Deus não esquece de você. Deus não esquece do seu povo. Coloque a sua confiança no Senhor e console-se com o fato de que todos podem nos abandonar. Os nossos melhores amigos podem nos deixar. Os nossos familiares podem não nos entender. Mas Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Deus, Ele é o nosso companheiro. Deus, Ele está conosco. Da mesma maneira que Deus estava com José, Deus está conosco. Tão conosco que o seu Espírito Santo habita dentro de todos aqueles que um dia se entregaram a Jesus e que hoje vivem como seu povo amado. Não tenha medo de ser esquecido. Sabe por quê? Porque no final das contas, a pessoa mais importante que existe, Deus, Ele não se esquece de você. E a própria história de José vai nos dizer nos capítulos posteriores que aquele lapso do copeiro era algo momentâneo, porque no tempo certo e na oportunidade correta, Deus vai fazer o copeiro lembrar-se de José e aquilo vai ser o grande gancho para que José finalmente possa ter realizado os sonhos que não eram apenas dele, de José, mas sobretudo os sonhos de Deus. Mas isso vamos deixar para os próximos capítulos. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima edição. Até lá, tchau, tchau.